Olá, olá, boa noite. Oi, Emília, tudo bem? Olá, Bárbara, Wendel, boa noite, queridos, sejam todos bem-vindos. Sebastião também, Orestes, mais uma vez, nosso companheiro de sempre, né, em todas as palestras, sempre aqui. É um prazer tê-los conosco nessa noite. Vamos esperar mais um pouquinho para que nós possamos iniciar. A nossa conversa, né? Na verdade, não é uma palestra. Todos nós que estamos aqui somos aprendizes. Então, acredito que seja para uma troca de informações, né? Uma troca de ideias, que a espiritualidade possa nos intuir para que nosso encontro da noite de hoje esteja, realmente seja, na verdade, bem acessível. Tudo tranquilo, Emília. Me diga uma coisa, meu áudio está favorável ou está ruim? Tá tudo bem com vocês? Aí tá ouvindo direitinho? Tá dando eco? Me deem um retorninho a respeito de como está o nosso áudio. Tá tudo bem? Franci Carmen, boa noite, querida. Bom, então, em respeito a todos vocês que já estão aqui, em respeito a toda a equipe espiritual, que também já se faz presente junto de nós nessa sintonia, nesse momento, né, que todos nós aqui buscamos essa conexão com a espiritualidade, de modo a que nós possamos acender a luz das nossas consciências e nos aproximarmos cada vez mais dos nossos propósitos pessoais. Então, meus queridos, não como uma forma de enquadramento, mas apenas para uma harmonização interior, uma harmonização dos nossos pensamentos, após um dia de muito trabalho, porque todos nós estivemos envolvidos nas nossas atividades diárias, onde muitas vezes essas atividades realmente desprendem muita energia psíquica, emocional. Peçamos a Deus, peçamos a Cristo, peçamos aos Espíritos de luz, a grande fraternidade branca, aqueles Espíritos ascensionados que hoje velam por nós, a São Francisco de Assis e toda a equipe espiritual de amor do Lex, aos nossos mentores que estejam conectados conosco de modo a facilitar a compreensão, assim como a minha comunicação. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Amém. Que assim seja. Meus queridos, a nossa conversa de hoje é sobre o capítulo 7, Bem-aventurados os pobres de espírito. No item 11,
que fala sobre orgulho e humildade. O Evangelho nos traz inicialmente esta proposta de reflexão. Que a paz do Senhor seja convosco, meus caros amigos. Venho até vós para vos encorajar a seguir o bom caminho. Aos pobres espíritos que antigamente habitavam a terra, Deus dá a missão de vir vos esclarecer. Bendito seja pela força que nos concede em poder ajudar o vosso adiantamento. Então aqui a gente já percebe que dentro dessas escalas espirituais, que nós estamos conectados numa grande teia energética, onde aqueles que já encontraram o caminho, o seu propósito, se conectaram com a sua luz mais profunda, auxiliam aqueles que estão na caminhada buscando essa conexão íntima. Que o Espírito Santo me ilumine e me ajude a tornar minha palavra compreensível e que me conceda a graça de pô-lo ao alcance de todos. Todos vós encarnados que estáis na dificuldade e procurais a luz, que a vontade de Deus me ajude para fazer brilhar aos vossos olhos. Então, nós entendemos aqui que se a mensagem precisa ser feita de um modo a fazer brilhar aos nossos olhos, é porque nós ainda não a enxergamos. Nós ainda nos encontramos dispersos nessa proposta que Deus nos permite estar hoje sobre a face da terra. Todos nós sabemos que somos espíritos eternos, que somos viajantes dessa grande jornada, que apenas transitamos pela linha do tempo e que esse tempo é apenas uma percepção nossa, mas que nós já trazemos uma bagagem espiritual de outras existências, porque todo conhecimento adquirido não se perde, mas a cada nova oportunidade é ali um novo propósito para que nós possamos fazer brilhar a nossa luz. E aqui ele coloca: a humildade é uma virtude bem esquecida entre vós. Os grandes exemplos que vos foram dados são bem poucos seguidos. E, todavia, sem humildade podeis ser caridosos para com o vosso próximo? Se nós aqui pararmos nessa pergunta, sem a humildade, conseguimos ser caridosos? O que é ser caridoso? Qual o significado de caridade? Caridade, no latim, significa ali benevolência, significa ternura, significa entrega. Mas será que nós conseguimos ser caridosos se nós nos colocamos acima do outro? Porque a verdadeira caridade é você olhar para o outro de modo amoroso, do mesmo modo que Jesus nos propôs quando ele nos trouxe essa máxima: amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Nos colocando num lugar de igualdade. Então, a caridade, em essência, para ser exercida, é necessário que nós estejamos no mesmo nível espiritual? Não. Mas no sentido de nós não nos acharmos superiores ao outro. Porque no momento em que nós nos sentimos superiores, por estarmos exercendo a caridade, ela deixa de ser pura. Porque ela está em busca da satisfação do ego.
Porque o que está motivando a ação é o alimento para o ego e não para a obediência de um propósito espiritual. O próprio Evangelho nos coloca que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita. Porque se assim nós fazemos, ou se assim nós fizermos, como diz no Evangelho, já recebeste a tua recompensa. Porque o alimento que se busca é o alimento para a aparência, para a superfície, o alimento para o ego. E não essa entrega amorosa, compreensiva, empática. Alguns podem perguntar, Priscila, mas no momento em que nós exercemos a caridade, a caridade não é dar mais. Se eu tenho mais, eu dou para quem não tem. Porque a caridade é o desprendimento de si. Então quer dizer que se eu reconheço que eu tenho mais, deixa de ser caridade? Não. Mas o fato de ter mais não te faz se sentir superior. Pelo contrário, te coloca numa posição de dever. Porque compreende que aquele que mais tem, mais está apto a dar. A quem muito é dado, muito é cobrado. Então, a gente observa que dentro dessa estrutura da caridade, porque dá a ideia de que a gente está assim, quase que coisificando, mas não é. Mas dentro dessa proposta caridade, é necessário nós analisarmos a quem nós estamos obedecendo. É uma necessidade do ego ou uma necessidade do nosso centro, ou seja, do nosso self divino, do nosso eu superior. Porque compreendo que sou filho de Deus e aquele que necessita hoje é alguém que amanhã poderá me ajudar também. E a verdadeira caridade, o que é que isso tem a ver com a humildade? Porque aquele que exerce a caridade em essência, existe nele uma postura humilde. E muitas vezes nós distorcemos, inclusive, o conceito de humildade. Muitas vezes nós temos receio, inclusive, de dizer que a pessoa, eu vou colocar aqui, nomear por uma questão apenas pedagógica. Mas a gente percebe, inclusive, muitas vezes, o constrangimento das pessoas falarem que outras pessoas estão numa condição desprovida de recursos financeiros, ou seja, pobre. E aí diz assim, nossa, a pessoa é tão humildezinha. Ou seja, ao invés de dizer que a pessoa é pobre, ela está no estado de pobreza, segundo essa classificação social capitalista, ao invés de dizer ela é pobre, diz que a pessoa é humilde, trazendo uma distorção do conceito de humildade. E humildade não tem nada a ver com ausência de recurso financeiro, mas humildade é postura de um espírito, ou seja, de alma. É uma postura de centralidade. Exatamente, humildade é diferente de pobreza. A humildade é a conexão com a sua centralidade, é a conexão com a sua essência, com o seu propósito. Você está ali conectado à sua missão, porque você compreende que é um espírito imortal. Priscila, mas eu conheço pessoas, por exemplo, que eu percebo que são humildes, mas elas não têm religião.
não tem nada a ver também uma coisa com a outra. Espiritualidade você encontra independente de você pertencer, olha a palavra, pertencer a uma religião. Porque espiritualidade é uma visão em que o indivíduo tem de mundo, em que existe a contemplação do belo, existe o reconhecimento de algo maior do que você. E quando você reconhece que há algo maior do que você, que existe uma força maior do que você, que existe a natureza à tua volta, e você se percebe ali como um ser que não controla nada, mas apenas vive experiências que te facilitarão essa expansão de consciência ou a sua conexão com o estado de paz e de harmonia interior, essa pessoa que se reconhece na posição diante do todo, essa pessoa é humilde. Porque humildade é postura de alma. Humildade é postura no mundo. Você se percebe ali não superior, mas um ser que tem responsabilidades individuais, tem responsabilidades no mundo e não se isenta de coisa nenhuma, ou seja, de compromissos. Porque muitas vezes também a humildade ela é confundida com inércia, ela é confundida com falta de um propósito, e não é. Humildade ela é ativa. Observemos a postura de Jesus. Jesus é humilde. Por quê? Porque humildade não é ausência de reconhecimento de si. Porque humildade é reconhecimento do Jesus, pelo ser mais perfeito que pisou sobre o solo da terra. Não existia mais nenhuma divisão, ou seja, de estrutura psíquica de ego e de sombra. Não existia mais fragmentação. A expansão de sua consciência se deu na totalidade, segundo a nossa percepção, né? Porque Jesus adquiriu ali uma postura, ou seja, o ser mais iluminado, em que já pisou sobre o solo da terra. Então, dentro dessa percepção, desse autoconhecimento, Jesus, ele entende o seu papel no mundo. E por mais que ele compreenda e veja a necessidade do outro, ele não se diminui no sentido de que eu reconheço, ou seja, sois rei, sou. Mas o meu reino não é deste mundo. Ele não negou a sua herança espiritual, mas ele não se deixou abater, ou seja, ele não se deixou abater pelo todo, porque ele não se sentiu ferido. Porque ele compreendia que o seu corpo poderia perecer, mas a sua mensagem, ela é imortal porque a sua atitude é transformadora. Ela traz esse magnetismo que transforma aquele que se deixa tocar. Então, humildade não é ausência de ação, mas humildade é reconhecimento de si, mas também se coloca de um propósito para agir. Humildade é verdade sem agressividade. Humildade é verdade, caridade. Verdade, benevolência. Ou seja, eu reconheço que tu está numa posição adoecida. Mas o fato de eu perceber você nessa situação adoecida, eu não me sinto superior por isso, mas eu me coloco à disposição para te ajudar. Isso é caridade.
É isso que quando aqui o Espírito colocou, Lacordaire colocou como essa pergunta, né? É possível exercer a caridade sem humildade? A verdadeira caridade não. Porque a caridade, ela está para o outro sem fazer com que o outro se sinta diminuído aos teus olhos. Dentro dos atendimentos fraternos, dentro dos processos em que nós temos a oportunidade de conversar com os espíritos benevolentes na assistência espiritual, nos processos de resgate dos espíritos sofredores, nós sentimos ali a benevolência e eles descrevem a bondade divina quando, mesmo ali, eles estando conscientes dos seus equívocos, mas diante da bondade espiritual, diante da amorosidade dos benfeitores que estão ali para acolhê-lo ou acolhê-los, eles se comovem porque eles percebem que a visão que eles tinham de Deus, que é uma visão castradora, punitiva, eles percebem uma postura de amor. E aí eles se dobram, eles se entregam a esse amor. Porque caridade é isso. É você estender a mão para o outro, sem perguntar quem é esse outro, qual a sua religião, qual a sua crença, quais a sua identidade, qual a sua conta bancária. Apenas você ajuda. E essa ajuda, ela deve vir acompanhada não de uma arrogância para nutrir o teu ego. Porque essa postura de arrogância é também, inclusive, uma máscara, uma roupagem para que você se proteja de uma condição de o quê? De inferioridade diante da grandeza de Deus. Segundo Hernance Dufour, ela coloca que, eu peço aqui licença para ler para vocês esse trechinho. A centralidade do homem no ego estruturou a arrogância, sentimento de exagerada importância pessoal. Perdemos o contato com a fonte inexaurível da vida, o self divino ou eu espiritual, e passamos a peregrinar sob a escravidão do eu, o eu ego, que nega, vamos dizer assim, por uma necessidade inicial de se sentir forte e poderoso, ele se afasta dessa conexão com Deus para poder se sentir forte. Porém, toda folha que cai de uma árvore, ela se enfraquece. Porém, o seu DNA continua sendo da queda, ou seja, sendo o mesmo da árvore. Essa é a nossa relação com Deus. Nesse distanciamento dessa fonte inesgotável de amor, nós nos enfraquecemos, mas nós temos a ideia, ou nutrimos a ideia de que assim seremos mais fortes, porque para isso eu preciso reconhecer a minha pequenez para que ali eu possa me expandir enquanto luz. Então a gente percebe que nesse jogo, que não é um jogo de cartas, mas aqui no sentido até, a gente percebe que à medida que a gente vai se desprendendo do orgulho, a gente vai nutrindo a humildade. À medida que a gente expande o nosso nível de consciência, em que a gente consegue identificar toda essa estrutura do nosso ego, que nos mantém nessa condição arrogante de ilusão, em que nós nos sentimos poderosos, nós percebemos em que nós vamos nos enfraquecendo no sentido essência, porque nós não estamos percebendo a nossa linguagem íntima. Aqui aí ele continua. O orgulho é o terrível adversário
da humildade. Se o Cristo prometia o reino dos céus aos mais pobres, foi porque os grandes da terra imaginam que os títulos e as riquezas são recompensas dadas ao seu mérito, e que sua essência é mais pura do que a dos pobres. Porém, a ciência nos mostra que o sangue, a constituição, DNA, a estrutura do rico e do pobre, do preto e do branco, do asiático ou do ocidental é a mesma. Porque o que difere o homem não é a sua estrutura de DNA, no sentido primária, mas a luminosidade que ele vai diferenciando à medida que o tempo passa, pois assim ele faz dessas oportunidades de crescimento. Um outro momento em que o orgulho é citado, porque na verdade o orgulho é citado o tempo todo, porque um dos grandes impedimentos do desenvolvimento espiritual nasce do orgulho e egoísmo estão sempre muito ligados. Eles irradiam uma força que nos confunde e nos mantém na ilusão. Porque nós nos sentimos maiores do que somos. Não porque nós não podemos vir a ser, mas porque essa negação de quem somos no aqui e agora nos impede de percebermos quem somos de verdade e assim dificultamos a nossa trajetória. Porque aquilo que não é percebido não pode ser curado. Não é mesmo, Vaniele? Então, no capítulo 9, bem-aventurados aqueles que são brandos e pacíficos, no item 9, quando ele fala sobre a cólera, coloca assim, logo o orgulho na primeira palavra. O orgulho leva a vos crer mais do que sois, a não poder sofrer uma comparação que possa vos rebaixar, e vos considerar, ao contrário, de tal modo acima dos vossos irmãos, seja como espíritos, seja como posição social, seja mesmo como superioridade pessoal, que o menor paralelo vos irrita e vos fere. O que ocorre, então? É que vos entregais à cólera. Então, nós percebemos que o orgulho, essa algema que nos aprisiona a ignorância. Porque nós acreditamos, pelas ilusões do mundo, e que o fato de nós nos sentirmos maiores do que somos é garantia de uma posição social. Observemos, por exemplo, em situações bem simples. Às vezes até disfarçamos o nosso orgulho, colocando isso como uma humildade. Porém, uma humildade vamos dizer assim, xing-ling, né? Por exemplo, nossa, mas você está... adorei essa roupa. Aí a pessoa logo se apressa e diz, não, mas eu comprei em tal lugar, foi bem baratinha. Ali a gente percebe, num exemplo como esse, em que a pessoa tem dificuldade de o quê? De receber um elogio. Mas por quê? Porque socialmente nos é dito, inclusive, que ser orgulhoso, ser vaidoso é algo ruim. Porém, a gente lança para uma estruturinha psíquica, a gente esconde, a gente camufla. Então, a gente se veste falsamente de uma humildade. Porém, esse conteúdo íntimo existe. E é necessário nós olharmos para isso para que nós possamos o quê? Desenvolver as nossas potências. Priscila, o que isso tem a ver com orgulho e humildade? O que esse exemplo tem a ver? Bom, quando eu tenho dificuldade de receber elogios, isso não é sinal de humildade. Não é.
Porque a humildade é o reconhecimento de quem se é, daquilo que já conquistou, mas é também a consciência do que precisa adquirir. Então, a gente às vezes acredita que uma postura de negação de um elogio é humildade. Mas a baixa autoestima é um sinal de falta de amor próprio. E falta de amor por si é sim um sinal de uma percepção distorcida de si. É o orgulho disfarçado, porque se sabota. Falta de amor não significa humildade, falta de amor por si. Pelo contrário, é um orgulho que está ali encoberto de uma falsa ideia de humildade. Porém, ele precisa vir à tona para ter o seu quê? Para ser curado. Então, aprendamos a receber elogios, porque receber elogio não é alimentar o seu ego, mas é assumir a sua posição no mundo. Ok, realmente, muito obrigada, realmente já adquiri isso, mas isso não te envaidece, isso não te torna melhor, mas te torna mais responsável pelas pessoas que estão à tua volta e responsável pelo conhecimento que a vida te oportunizou a ter. Então a gente precisa não se apressar nos julgamentos, não se apressar na leitura, nos recortes que nós fazemos dos outros. Eu me recordo de uma situação que há muito tempo atrás, uma determinada pessoa passou por uma situação bem difícil, em que ela chegou, eu vou contar mais ou menos, tá? Uma vez eu escutei na verdade eu presenciei uma situação de uma pessoa que estava passando por uma situação financeira muito difícil e ela tinha pedido dinheiro emprestado. Chegou a data para pagar esse débito, porém a pessoa foi cobrar e a pessoa não tinha. Então, algumas vezes foi procurada, né? 1, 2, 3, até que essa pessoa, o cobrador, chegou de uma forma mais agressiva, mais violenta, para falar com essa pessoa que estava devendo. E lá a pessoa só o quê? Só chorava, porque ela não sabia, ou seja, ela queria pagar, porém ela não tinha dinheiro para pagar. Mas o tempo passou, essa dívida foi paga, mas o tempo passou e as posições se inverteram. Um determinado dia, essa mesma pessoa estava numa posição diferente. E essa pessoa que emprestou o dinheiro, essa quantia de dinheiro, estava numa posição muito debilitada fisicamente, emocionalmente. E foi pedir, não reconheceu a pessoa, e foi pedir ajuda para sua filha, porque a filha estava passando por uma dificuldade. Quando essa pessoa entrou no local, ela foi reconhecida, porém ela não reconheceu a pessoa que ela tinha amedrontado. Aquela pessoa que era tão grande, tão gigante em arrogância, em orgulho, porque estava ocupando uma posição superior, estava ali pequeno, porque estava sofrendo. A pessoa vítima, ela cuidou.
E esse, vamos dizer assim, esse que emprestou a soma nunca soube que essa pessoa que estava ajudando ele e a filha dele um dia foi vítima dele. E o desdobramento disso é que a gente nunca sabe, como diz no Evangelho, aquele que você nega alimento hoje pode ter sido uma pessoa que já te alimentou ontem. E que haverá choro e ranger de dentes. Haverá tristeza quando você, no despertar de uma vida maior, enxergar que aquela pessoa que hoje você, na sua posição de arrogância, você o reconhece na vida no astral. Então, meus amores, a vida, a pedagogia divina é a pedagogia do constante aprendizado. Que as posições que nós ocupamos na nossa existência, hoje, com recursos financeiros em abundância, amanhã, com recursos financeiros em escassez, essas posições são experimentadas por nós para que nós trabalhemos as nossas habilidades, as nossas potências espirituais. Que o rico não é aquele que tem recursos, mas é aquele que conseguiu se iluminar. Porque, desprendido do corpo físico, a grande riqueza é a riqueza da alma. Então, orgulho é a trave do nosso olho. O Igor coloca assim, já dizia Augusto Cury, que aquelas pessoas que derrubamos, precisamos dela amanhã. É uma grande possibilidade, Igor. É importante por onde nós passarmos, deixarmos as luzes que conseguirmos acender. Eu tenho ouvido muito uma frase de uma amiga muito especial que diz assim, que nem sempre o raio emitido é mesmo raio recebido. Ou seja, a semente que você lança, nem sempre ela é aproveitada agora. E isso você não deve se lamentar. Porque a gente só dá aquilo que tem. E que o Evangelho nos coloca, às vezes, a caridade o bem é pago com ingratidão para testar a tua permanência no bem. Aquele que deixa de fazer o bem porque não recebeu o reconhecimento, olha aí o orgulho mais uma vez no Evangelho. Então observemos que as nossas ações, elas precisam ser constantemente observadas por nós. Quem está impulsionando, motivando as nossas ações? É o nosso centro norteador, ou seja, o nosso eu divino? É o amor? Ou é o nosso ego? Ou é aquela ideia que nós precisamos passar para o outro de benevolência, de bondade, de amorosidade? Por vezes, o bem é pago com ingratidão para que nós percebamos, ou para que se perceba a necessidade de permanência no bem. Não é nem a necessidade de permanência, é a sua perseverança no caminho do bem. Porque se você abandona a sua proposta no bem, porque o teu jeito de fazer e as tuas sementes lançadas, elas não são aproveitadas, se você as recolhe em seguida, ou se você deixa de lançar, é porque, na verdade, a tua busca era do ego. Você precisava de quê? De aplausos da multidão.
Porque ali, como já disse o Evangelho, já recebeu a tua recompensa. Se você busca isso, você já recebeu a sua recompensa. Se não, a tua caminhada no bem, ela continuará. Então, observemos que nós, nesse momento, quando eu digo nesse momento, nessa esfera de espíritos que somos imperfeitos, transitamos constantemente nas esferas do orgulho, do egoísmo, e experimentamos situações de humildade quando a dor nos convida a sentir para poder modificar. Hoje eu estava ouvindo um trechinho de uma palestra do Haroldo Dutra, que diz assim: por vezes é Deus que nos procura, e a procura de Deus acontece através da dor. Ou seja, Deus nos procura a partir do momento que Ele permite que a dor nos visite, para que nós recordemos a nossa herança espiritual, a nossa essência divina. Isso nos faz conectar com a espiritualidade. A dor nos chama, nos convida a olhar para o além. Eu trabalho com os jovens, com adolescentes, e eles me colocaram uma pergunta bem interessante. Tia, porque na escola a gente é tia, né? Já adoro esse lugar. Tia, por que na terceira idade as pessoas elas rezam mais? Olha que pergunta interessante. Porque existe a possibilidade, porque na verdade a finitude, ela está mais presente. A visão da finitude nos faz perceber e nos questionar o nosso sentido de vida. Essa pedagogia de Deus é maravilhosa. Porque imaginemos nós, se tivéssemos uma juventude muito longa, né? Se tivéssemos uma possibilidade enorme, assim, de 3 vezes mais de uma juventude com os valores que nós temos hoje. Imagina só as problemáticas que não agregaríamos à nossa bagagem, na verdade, aos nossos débitos. A maturidade, né, a terceira idade vem com uma proposta de nos dar um freio. Quando não, a dor, os freios, as pausas são dadas, ainda quando muito jovens, para nos fazer refletir sobre o nosso verdadeiro sentido de existência. Dentro deste momento em que o mundo atravessa, nessa transição planetária, como diz o Livro dos Espíritos, por que Deus, sendo tão bom e tão justo, por que Ele permite que o mal aconteça? Eu adoro essa passagem, quando eu digo eu adoro, eu reflito muito sobre ela. E os Espíritos respondem a Allan Kardec para fazer vocês acenderem a luz. Então, nesse momento em que nós estamos atravessando de tantas inquietudes espirituais, de tantas inquietudes morais, psíquicas e biológicas, através da pandemia, que o Covid está nos permitindo olhar um pouco mais para nós entendemos ou estamos sendo chamados para que nós nos conectemos com a nossa verdadeira essência. A grande explosão, o Igor colocou assim, já dizia Emmanuel no livro Ave Cristo, que a dor é o selo do aperfeiçoamento moral do mundo. É verdade. Se nós analisarmos, a dor é um convite. É um convite para que nós desaceleremos e olhemos
para nós mesmos. É no momento de dor que nós fazemos, inclusive, promessas. Eu me recordo numa última experiência de adoecimento físico que eu tive na minha família, que eu ouvi no hospital, foi assim: eu tenho certeza que o que eu estou passando é castigo de Deus. E eu disse: não, de forma alguma. Entenda isso como uma necessidade de você reavaliar o daqui para frente. Porque o que passou, nós não conseguiremos modificar. Mas o daqui para frente, nós podemos escolher. A dor é um convite para que nós olhemos para nós mesmos. Para que nós olhemos para a nossa essência e nós busquemos a nossa verdadeira identidade. A doença do século XXI é a doença mental. São as inquietudes psíquicas que nos lembram que devemos olhar para além da matéria. Porque a psique, ela não é palpável. Mas a dor moral, a dor psíquica, dói, parece redundante, é redundante, né? Dói porque medicação não cura. Porque sentimentos não são curados, sentimentos não são medicados. Sentimentos são elaborados, ressignificados. Chegou o momento de nós olharmos para tudo que está à nossa volta e analisarmos cada papel de cada coisa, a importância de cada fenômeno na nossa vida, de cada pessoa, de cada experiência, para que nós acendamos a luz do aprendizado em cada caminho que nós percorremos. Porque a humildade, ela é olhar para si e reconhecer aquilo que já se adquiriu, mas é também reconhecer a proposta do vir a ser. E para que isso aconteça, é necessário nós nos desprendermos dessa couraça que nos envolve pouco a pouco, que é o orgulho. Porque nós temos a necessidade de sermos grandes para o mundo, de sermos aceitos, de sermos aplaudidos. E é uma armadilha. Porque nessa busca, sabe assim, insistente do se lançar para fora, nós nos distanciamos da nossa essência espiritual. À medida que os ventos da ilusão levam essa folhinha para longe da sua matriz, mais carente, mais escassa ela fica. Quanto mais perto da sua fonte, quanto mais próxima desse caule, grudadinha, mais cor, mais viço, mais vitalidade essa folha tem. Essa é a nossa busca, é voltar para a nossa fonte. É a passagem do filho pródigo, que nessa arrogância de experimentar o mundo, nessa arrogância de se sentir grande e que não precisa dessa ligação com a espiritualidade, quase que não sabe a palavra espiritualidade, hein? Com a ligação com a espiritualidade, se lançou para o mundo, gastou o que tinha, gastou o que não tinha, e experimentou as dores mais atrozes. E quando se percebeu ali, comendo no coxo de porcos, ele lembrou de onde ele veio. E nesse processo de retorno, nesse reconhecimento das ilusões
do caminho, não é que ele se puniu, mas ele reconheceu que dessa fonte ele veio e para essa fonte ele precisa retornar. Então, na passagem do filho pródigo, traz toda essa travessia, traz todo esse movimento do orgulho, e nesse retorno é a consciência, é deixar abrigar em si a humildade, porque eu preciso reconhecer os meus equívocos, mas eu reconheço que para onde eu vou só existe amor. E se nesse amor, ou seja, se não, esse amor, ele abriga, não me julga, porque foi assim que o filho pródigo, ao chegar ali, nos braços do seu pai, ele não voltou transformado, mas ele voltou consciente do que ele precisa vir a ser. E o pai o acolheu com todo o amor, sem julgamento. Ele não perguntou o que tu fizeste. Ele não jogou, abre aspas, na cara os equívocos que ele cometeu, os excessos que ele viveu. Ele apenas acolheu e disse: mate a melhor ovelha, traga as melhores sandálias, coloque o anel mais pomposo que tem, porque aquele que estava perdido agora retornou. Então veja que a nossa relação com Deus é o abandono do nosso orgulho e o reconhecimento da nossa necessidade, é voltar para a fonte inesgotável de amor. E para isso é necessário nós reconhecermos a nossa condição de filhos, mas é sabermos da nossa herança espiritual. É reconhecermos que nesse retorno nós teremos muito trabalho a realizar conosco, a realizar em prol daqueles que estão à nossa volta. Mas esse passo é você se abandonar essa couraça pesada do orgulho e viver uma postura de humildade, reconhecimento de si, reconhecimento do que já conquistou, porque o filho pródigo já foi ali desperto, já estava mais lúcido, que tudo que ele viveu foi ilusão, mas ele estava consciente também de que muito ele precisava fazer para estar ali, para ser digno, vamos dizer assim, né? Para gozar de todas aquelas benesses que são oferecidas pelo Pai. Porque nós queremos ter paz, nós queremos gozar de uma felicidade, mas nós não queremos muitas vezes trabalhar para adquirir esse lugar. Não é um lugar, posição num pódio, porque ninguém está disputando com ninguém. Não precisa, em hipótese alguma, você se comparar a ninguém, mas observe a você. Você é a sua referência. Observe ontem, hoje e amanhã. Era assim que Santo Agostinho fazia todas as noites. Analisava, questionava a sua própria consciência, se ele fez tudo o que devia, se ele fez todo o bem que podia, e se colocava uma proposta para se tornar melhor no dia de amanhã. O que Deus deseja, nós que somos seus filhos, para nós que somos os seus filhos, que nós nos esforcemos para nós nos tornarmos melhores a cada dia. Porque essa é a proposta espiritual. É voltarmos para a nossa casa espiritual melhores do que quando chegamos aqui. Meus queridos, aqui nós encerramos, de já agradecendo a presença de todos vocês que estão aqui conosco, que se mantiveram aqui
vibrando em luz e energia, contribuindo com as colocações, ancorando, né, esse trabalho com Jesus. E a todos aqueles que ainda assistirão, que vocês estejam com a paz de Jesus, iluminados pela presença de Maria. Agradecemos a Deus, a Cristo, a Virgem Maria, aos Espíritos da Luz, do Amor e da Bondade, por toda a assistência recebida e que todos, sem exceção, recebam em seus lares a presença de Jesus, hoje, amanhã e sempre, graças a Deus. Amém. Abraços, abraços, abraços a todos vocês. Tchau, meus queridos, e até a próxima.